Boa noite, queridos irmãos. Vamos então mentalizar Jesus, fixar o nosso pensamento nas nossas tarefas da noite, que é o estudo, que é a necessidade que temos também de nos renovar, e através do estudo poderemos aprender, como caminharmos, nos iluminando a nós mesmos, a nossa consciência, Então, vamos nesse momento fazer a nossa prece a Jesus, dirigindo a Ele os nossos pedidos e o nosso agradecimento por aqui estarmos. Fechemos os nossos olhos, sintamos a presença de Jesus conosco, a nos dizer: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. E Jesus está presente, está falando conosco, tenhamos certeza. Ele está nos dizendo para que todos possamos acordar para a vida e assumir as nossas responsabilidades de encarnados aqui na Terra, representando os seus ensinamentos através da nossa vida, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. Assim, Jesus, certo da Tua presença a nos envolver nesse instante, encarnados e desencarnados, nós dizemos do nosso coração: ajude-nos, Jesus, a grafar em nossa consciência o aprendizado da noite, que nos sirvam de roteiros para nossas vidas. Hoje e sempre, seja a nossa inspiração. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro com Chico Xavier e Emmanuel, Religião dos Espíritos. Não é dos espíritas, não, dos espíritos, E nós vamos estar aqui conhecendo, através da lição, as nossas heranças, o que trazemos do passado, dentro da nossa família, dentro do trabalho em que exercemos, dentro do grupo que reunimos para estudar o Evangelho. Nós vamos ter assim uma noção, de que nós precisamos lutar muito mais do que estamos lutando para vencermos o nosso passado ainda tão sombrio diante das leis de Deus, E do livro Religião dos Espíritos, nós vamos estudar sobre a herança, é o título da lição. E nos diz Emmanuel: o exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore de tua existência de hoje. Então, as dificuldades em família, os filhos, marido, esposa, todos os nossos companheiros, irmãos, são essas vergonhas que a gente traz do passado, as nossas heranças, os quais nós envolvemos a todos e ainda pensamos que estamos fazendo tudo pelos nossos irmãos, Enquanto que aprendemos com o Emmanuel e com o Chico de que eles estão presentes na nossa vida a nos ajudar para a nossa ascensão, mas se tivermos conhecimento, Aí ele diz mais: tens do que destes. Nós temos hoje, junto conosco, o que nós demos, Tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeastes. A vida nos devolve tudo. E a gente diz: por que tanta dificuldade no meu trabalho, na minha família, Tudo na minha vida temos tanta dificuldade. Então, nós temos o que demos à vida: a educação, a orientação, o nosso exemplo de vida e outras existências. Quantos espíritos conviveram conosco como filhos, como parentes. Então, se nós temos tudo aquilo que nós demos, tanto quanto recolhemos compulsoriamente o que nós semeamos. Nada é de graça, nada vem por acaso.
é semeatura nossa. As dificuldades que temos, nós quem as construímos. Nos pais irracíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras. Veja bem, com os quais te acompliciastes na delinquência, a fim de que lhes reconduza o a passo a inquietação perante a lei. Veja bem, nós temos, conosco, presente na nossa vida, parceiros de outras eras. Estamos aqui todos juntos. Temos o esquecimento do que fomos, do que fizemos com os nossos irmãos, Mas estamos aqui para que a gente possa ajudá-los, conduzi-los, que a gente possa conduzir ao passo da lei de Deus, para que a gente se firme, a gente se melhore. Na esposa impertinente e enferma, surpreende a mulher que viciastes a distância de obrigações veneráveis. Olha aí, a esposa difícil, Nós temos dentro de casa a esposa enferma, doente. É aquela que a gente levou aos vícios no passado e tiramos ela de orientá-la para as obrigações veneráveis, para que à custa de abnegação e carinho, hoje, nessa encarnação, à custa de abnegação e carinho, lhe restaure no espírito a dignidade do próprio ser. Veja as nossas responsabilidades, A gente, refletindo em que estamos estudando, nós estamos vendo as nossas heranças. Trazemos conosco herança do passado, mas que a gente não aprendeu a conviver e ainda sofremos, junto a esses corações. Continua Emmanuel dizendo: no companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviastes de deveres santificantes. Veja bem. De modo a lhe despertares na consciência a preço de sofrimento e renúncia às verdadeiras noções da honra e da lealdade. Por isso encontramos nos nossos caminhos essas dificuldades de esposo, de esposa, de filhos, Porque erramos diante da lei de Deus. Em outras eras estivemos juntos. Nos filhos ingratos encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atirastes ao precipício da irreflexão e da violência, a exigir-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Nos filhos ingratos, nós temos nele o preço, encontramos nele o preço da gente ter levado ele a não refletir em outras existências, no que fazia, no que vivia, como vivia, da responsabilidade de ser um filho de Deus em outras épocas, em outras existências. E hoje nós temos junto conosco a nos exigir sacrifícios incessantes. E a escada do reajuste é como se fora uma escada. A gente sobe em cada encarnação um degrauzinho, às vezes nem consegue, subir esse degrauzinho em muitas encarnações. Nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armastes no caminho alheio. Até no nosso trabalho, na nossa vida social, nós temos tudo de volta. A herança nossa não deixa para amanhã, Vem sempre junto com a gente. Então, são aqueles empeços que criamos, estorvos, a gente armou no caminho do outro, do caminho alheio, está conosco nessa existência. Como é difícil, A gente diz assim, é tão difícil, tanta coisa que me acontece na minha vida. Aí ele continua dizendo: para que venhas a esculpir
no santuário das próprias forças, o respeito precioso para com a tarefa dos outros. Veja bem, a gente foi um estorvo, armamos caminhos difíceis para os nossos irmãos, né? Nossos irmãos no passado, hoje estão conosco para que a gente esculpe, quer dizer, modele, né, aquele espírito no santuário com a nossa própria força, o respeito precioso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicastes, esquecidos de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre desenvolveremos em época prevista. Veja bem, a mutilação, a dificuldade que temos no corpo, né? São impostas por nós mesmos. Se estamos numa existência com grandes dificuldades físicas, representando no nosso corpo, são coisas que desviamos do caminho reto na nossa vida, e eles são resultantes do abuso a que nos dedicamos no passado, e esquecido de que todos os patrimônios, tudo que temos na nossa marcha aqui são empréstimo da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Então, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso sentimento, porque registra tudo em nós. Não, Deus não está com um caderno lá marcando o meu erro, não. Eu mesmo registro no meu pensamento, na minha consciência, tudo que eu faço e tudo que eu venho passar e estou passando nessa existência é conquista minha, é uma herança do passado. Dificuldades físicas, dificuldades sociais, dificuldades na família, são heranças nossas, construção nossa, né? Aí Emmanuel continua aqui: herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos figura embaraço e miséria no cálice do destino. E a gente diz, é meu destino, né? Tenho um destino muito triste, sofro muito, mas a gente pode mudar, né? Essa nossa programação, esse nosso projeto, né, de vida aqui na Terra. Se a gente quiser, com esse conhecimento que sabemos que tudo que está acontecendo conosco é herança nossa do passado, não é Deus que colocou para a gente, nós vamos poder, né, mudar o nosso destino com uma programação amorosa, respeitosa com as pessoas, com todos que convivem conosco debaixo do mesmo teto. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso. Se a gente quiser se melhorar, lembremos sempre, né, que nós temos que conquistar em nós mesmos essa conquista da luz. A luz é o conhecimento, ilumina a nossa vida. A gente sabe porque a nossa esposa age dessa forma, o nosso esposo, o nosso filho, as dificuldades, e a gente se sente responsável, porque senão a gente diz assim, eu não ensinei isso hoje, mas a herança do passado está presente na nossa vida. Se quisermos conquistar dias melhores, iluminados na vitória da luz, que nós possamos lembrar cada dia de que o meirinho da morte, o momento da morte, né, chegará de improviso. Vamos nos preparar, vamos melhorar nós mesmos, né? Reclamando-te em conta, conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, na hora de deixarmos esse corpo, né? Que também é uma bênção divina, é a ferramenta do Espírito no momento da morte, que vai chegar de improviso. Ninguém sabe a hora que a gente deixa o corpo, que é a hora que a gente passa para a vida espiritual, né?
Tudo vai nos reclamar contas de tudo aquilo que o mundo te confia a existência, dos filhos, das tarefas em casa, do trabalho que nós assumimos, as coisas mais simples da nossa vida. Simples, o dever que todos nós temos como homem, como mulher, como filho, como avô, como avó, né? Pai, mãe. Nós trazemos, são tarefas simples, e a vida vai nos cobrar tudo aquilo que o mundo te confia, porque Deus, o nosso Pai, confia a nós, seus filhos, que não são nossos, né? Para que eles venham também com a nossa cooperação, porque somos cooperadores da lei de Deus, cooperamos na formação do corpo físico, e Ele confia a nós, esses seres, esses espíritos, irmãos nossos, que são seus filhos, para que nós possamos educá-los, encaminhá-los para a luz, né? E a vida, né? No momento da morte, tudo vai reclamar contas daquilo que o mundo te confia na existência atual e nas outras também, né? Sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses, privilégio, que perduram apenas no escoar de alguns dias, porque nós estamos aqui na Terra por um tempo determinado por Deus, né? Que não sabemos o dia, mas sabemos que é transitório a nossa presença aqui na Terra. E seja uma conta de que nós devemos prestar dentro das afeições que criamos junto aos nossos irmãos, parentes, amigos, conhecidos, né? E também seja também pelas posses, pelo privilégio que temos de estar como hoje, né? Estamos aqui, privilégio para todos nós nos encontrarmos, estudar o Evangelho, buscar orientação para que a gente possa nos socorrer diante da vida. E quando a gente deixar esse corpo, nós vamos ter que prestar conta aonde fomos, o que fizemos do nosso tempo, como fomos com a nossa família, o que criamos na existência atual, títulos nobres, como usamos, né? na responsabilidade da família, tudo nos será cobrado dentro de nós mesmos. Nós vamos ver as nossas falhas e vamos também, muitas vezes, ou encontrar essas vergonhas junto conosco, nos ajudando como flores, abençoando a família, os filhos, tudo que temos de companheiros, ou então vergonhas de espinhos, né? Aqueles que nos espetam, nos faz sofrer. E aí ele diz assim, porque os dias nossos aqui na Terra são passageiros, vamos apressar o nosso passo, vamos buscar, analisar, refletir no que estamos fazendo de não aquilo que Jesus nos ensinou. Muitas vezes nós desviamos do caminho. Então vamos buscar corretamente, pensar, refletir, qual é a minha tarefa, o que eu tenho que fazer, né? Para que eu possa deixar esse corpo, esse patrimônio divino e prestar conta e sair iluminado dessa existência. E ele diz que então os nossos dias são rápidos para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos bons ou os maus de teus próprios exemplos. Olha só, a responsabilidade do ser humano, né? Nós vamos levar conosco o fruto bom do que falamos, como convivemos, da fraternidade que possamos usar para com os outros, para com todos, e vamos levar também o nosso próprio exemplo de vida reta, honesta, né? Que impedirão tua alma a descida. Só assim a gente consegue não descer tanto, né? Como temos descido em várias encarnações. Então, o bom exemplo
Os bons pensamentos serão frutos que vão nos ajudar a não descermos mais nas trevas ou na glória imortal da divina ascensão. Então, podemos voltar, descer às trevas com o remorso, com o sofrimento, com a dor, de não termos cumprido os nossos deveres quando encarnado, ou então vamos chegar na vida espiritual e estarmos assim, revestidos de luz, porque cumprimos o nosso dever, usamos de todos os momentos da nossa vida, a gente pode se aproximar de cada um dos nossos irmãos, na família, no trabalho, na sociedade, aonde estivermos, como Jesus nos ensina. E do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar uma lição que vai nos trazer também muita reflexão dessa primeira lição e um melhor entendimento. E nos traz aqui, Emmanuel, a lição Compaixão em Família. Compaixão em Família. É de Paulo, capítulo 5, versículo 8. E nos diz o texto do Evangelho de Paulo: mas se alguém não tem cuidados com os seus, e principalmente dos da tua família, negou a fé. E aí? Né? Se nós não tivermos, se algum de nós não tivermos cuidado com os nossos familiares, com os nossos filhos, com tudo que falamos, com tudo que sentimos, não damos exemplo de paciência, de fraternidade, a gente está negando a nossa fé. As pessoas podem nos dizer o que você aprende, Ainda é tão difícil conviver com você. Estamos negando a nossa fé. Porque fé é conhecimento. Se estamos dizendo que temos fé sem conhecimento, a gente continua do mesmo jeito, sem melhorar nada. E aí Emmanuel nos traz a orientação desse texto. São muitos assim, diz Emmanuel, descarregam primorosa mensagem, olha só, descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Quantos, Temos que ter cuidado. Aqui nós falamos sobre a compaixão para todos que nos ouvem. Mas, bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Veja bem, se a gente está agindo assim, vamos refletir. Nós falamos para os outros, você precisa ser melhor, você precisa ser bonzinho, Mas nas lições, nas palestras, mas será que estamos sendo assim em casa? No instituto doméstico, será que somos carrasco com um sorriso na boca? Rindo e não ajudando? Trancam página de súbito valor em honra da virtude. A gente se fala, a gente comenta sobre os valores da virtude. Em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Olha as nossas tarefas, A gente traça assim páginas, fazemos palestras falando sobre o valor e a honra da virtude, sermos virtuosos, sermos bons, mas muitas vezes a gente não grava num coração daquele que convive conosco a mínima gentileza com aqueles que nos cercam, nos seus corações, nas paredes familiares. Veja bem. Promovem subscrição de auxílio público. Nós estamos fazendo aqui inscrição para um auxílio a determinado local, pessoas muito necessitadas, em socorro às vítimas da calamidade ocorrida em outros continentes.
transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar no caminho ao servidor que lhe põe à mesa, aquele que nos ajuda em casa. E a gente está fazendo, acolhendo, recebendo doações para mandar para outros continentes que muitos irmãos estão sofrendo, e nós estamos ali, anotando as doações e mandando para outros irmãos. Mas muitas vezes a gente não tem um carinho, um olhar de carinho com a pessoa que convive com a gente e nos serve à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais. Disputam créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caduquice. Veja bem, É para a gente refletir. Aí ele diz, Emmanuel, não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe do que não fazer bem algum. Então, não é uma censura, é muito importante, mas verifiquemos se nós somos aqueles que ainda estamos pensando que somos, Porque em casa a gente é diferente. Ele termina dizendo assim, Emmanuel, ajudemos sim, ajudemos os outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nossos hálitos. Devedores de muitos séculos, nós somos uns dos outros, devedores de muitos séculos. Nós vimos a primeira história, A bagagem que trazemos de dificuldades que criamos para os nossos familiares. Devedores de muitos séculos, temo em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, das nossas principais testemunhas de quitação. Se a gente pensa que obras elevadas, criarmos aí asilos, aonde colocamos irmãos, é um benefício, como nos diz a lição. Mas, às vezes, a gente não alberga em nosso coração o velho da nossa família, Aquele que precisa do nosso entendimento, devemos acolher dentro do nosso coração, Para ajudar, porque vamos ascender juntos, vamos nos elevarmos, porque o nosso exemplo de vida vai servir para aquele outro que convive conosco. Ele vai agir da mesma forma, aprendeu, com Jesus, mas através também da nossa vivência, porque nós aprendemos com Jesus quando agimos no bem. Então, vamos pensar, vamos refletir no que estamos fazendo, porque a nossa herança, a gente já sente o peso, É muito grande. Em cada setor da nossa vida, a gente vê as dificuldades. Aonde estamos, a gente se encontra com obstáculos criados por nós. Então, não vamos reclamar mais, Porque chegou o momento de quitação dos nossos débitos, junto aos nossos irmãos. Vamos falar sim, vamos convidá-los às tarefas, ao estudo, ao entendimento, para que não voltemos em outra encarnação com a herança mais pesada, mais difícil. E que Jesus nos abençoe e nos dê força para que possamos vivenciar o que aprendemos com Ele. Assim, vamos contar com o nosso progresso,
o nosso entendimento iluminado, é um progresso, é um passo na nossa vida. Não vamos evoluir, mas aí vamos dar um passo muito grande, porque já seremos também algo aqui na Terra que represente os ensinamentos de Jesus, através daqueles que convivem no mesmo hálito que conosco. E também no trabalho, aonde estivermos, que sejamos espelho iluminado para que outros possam também enxergar Jesus e caminhar com Ele. Que assim seja.